Namastê, saudações de luz, aqui é o Maurício. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise filosófica e espiritual do conto Branca de Neve e os Sete Anões. Então vamos começar pelos personagens. Quem é Branca de Neve? O que Branca de Neve significa? Branca de Neve é a iniciada, a pessoa que está próxima de fazer uma elevação espiritual. Essa é o significado da Branca de Neve. Então, esse nome Branca de Neve não quer dizer, não se refere à cor da pele dela, mas sim sobre o coração, a mente, né? Sobre a alma dessa iniciada, que é branca como a neve, que ela reflete como a neve, essa luz toda, uma luz branca, pura. Então, Branca de Neve é simbolizada por isso. E aí temos a rainha má. Quem que é essa interpretação dessa rainha má? Ela é a interpretação no nosso plano material, essa rainha. Então ela nos lembra, né, que como rainha, nós somos súditos dela. Ou seja, né, quem dá as ordens é ela, é esse plano material. E nós somos subordinados a ela. Né? E lembrando que ela não é mãe, mas é madrasta. Ou seja, né, o plano material, ela não é a nossa mãe, a nossa verdadeira mãe, né, que nos acolhe, né, mas sim uma verdadeira madrasta, né? E quem é o espelho? O espelho é a subconsciência, o subconsciente, esse é o espelho. Então, quando a rainha ela olha nesse espelho ou nesse subconsciente e ela pergunta para esse espelho ou para esse subconsciente: quem é a mais bonita aqui na Terra? Quem é a mais bonita? E o subconsciente diz: é você, rainha. É você, plano material. E ela vai repetindo isso várias vezes, né? E o subconsciente ou o espelho diz para ela: é você, rainha. Você é a mais bela. Até que um dia esse espelho ou subconsciente diz: não, você não é a mais bela. Existe uma mais bela, que é a Branca de Neve, que seja a representação do plano espiritual. Então, a rainha, preocupada, né, ela arma um plano para acabar com a Branca de Neve. Ela manda um caçador para exterminar a Branca de Neve. E quem é esse caçador? O que significa esse caçador? Esse caçador significa todos os nossos problemas que nos afligem. Então esse plano material, ele envia todos esses problemas. Mas esses problemas, eles não são para nos ferir, mas
para nos fazer aprender com esses problemas. Então o que acontece com o caçador? Quando o caçador encontra a Branca de Neve, ele não executa o que a rainha pediu a ele, mas ao contrário, ele diz para a Branca de Neve que ela deve se refugiar na floresta. Porque o plano espiritual, a rainha, está atrás dela. E o que quer dizer essa floresta? A floresta é um local, né? É o próprio interior da Branca de Neve. Significa esse interior da Branca de Neve, essa floresta. Então, não é um deserto, mas uma floresta que é cheia de vida, porém, os caminhos, eles estão escondidos. Você não acha nessa floresta esses caminhos. Então você não sabe ainda quais são os caminhos dessa floresta. Elas estão encobertos. Então você precisa entrar nessa floresta para descobrir esses caminhos. E é o que a Branca de Neve faz. Ela vai para a floresta. E nessa floresta, ela é acolhida por quem? Pelos 7 anões. E o que são esses 7 anões? O que é a representação desses 7 anões? Os 7 anões são a representação dos 7 chakras. Eles são pequenos, né? Eles são representados como anões, porque eles são pequenos. Então, os 7 chakras, eles cabem dentro de nós. Então, são pequenos anões que estão dentro de nós, esses chakras, né? E vocês podem reparar que cada anão tem uma touca com uma cor, que é a própria cor de cada chakra, né? Então vamos descrever esses 7 anões, quem são, né? O primeiro anão, aqui, que faz parte, que é o chakra coronário, ele é o mestre, né? Relacionado ao mestre, ao anão mestre. Que esse coronário, esse chakra coronário, ele tem a abertura da consciência, a sabedoria, por isso mestre. Logo depois, nós temos o chakra frontal, que é representado pelo soneca. Porque esse terceiro olho, né, é o olho da intuição, da concentração, e que muitas vezes ele está adormecido, né? Por isso o fato dele ser o soneca. Depois nós temos o terceiro chakra, que é o laríngeo, que é o da comunicação, né? Então, ele é representado pelo anão feliz, né? Que ele tem toda a criatividade, a fala, né? Logo depois, nós temos aqui no coração, perto do coração, o chakra cardíaco. E ele é representado pelo anão dengoso, que ele é o mais amoroso de todos, é um amor puro, né? Ele é reflexo desse amor. Mais embaixo, nós temos o chakra do plexo solar, ou umbilical, né? Que é representado pelo nosso ego, né? E as nossas emoções
de raiva, ódio, elas estão representadas nesse chakra quando eles estão desequilibrados, né? Então, a representação desse chakra é o anão zangado. Depois, um pouco mais abaixo, nós temos o chakra chamado esplênico ou sexual, né? Que é relacionado à nossa sexualidade, ao nosso prazer, aos nossos desejos, né? Mas também todas as alergias são também relacionadas a esses chakras. Então, ele é relacionado com o anão chamado Atin, das alergias. E o último anão é o básico, ou raiz. E esse anão é representado pelo Dunga, né? Que ele é mais jovem, sem barba, é o único sem barba, né? E ele é uma ligação nossa com a terra, é a base, né? É o que dá vitalidade, a saúde, a coragem. Ele é o Dunga, né? Então, a Branca de Neve, ou a iniciada, com esses 7 anões, ela começa a aprender muitas coisas, ela começa a ser iniciada, né? Dentro dessa floresta. Os anões ensinam os caminhos à Branca de Neve. Aí do outro lado, o que acontece? A rainha, ela descobre que a Branca de Neve está nessa floresta, que está com os anões, com esses chakras. E o que ela faz? Ela se traveste de uma velhinha, né? Que representa, essa velhinha, uma sabedoria e ao mesmo tempo uma fragilidade, né? Que na verdade não é. E o que ela traz para Branca de Neve? Ela traz a maçã. A maçã é a representação da sabedoria, do conhecimento. A sabedoria, o conhecimento em si, ela é muito boa. Porém, essa rainha, ela colocou veneno nessa maçã. E o que seria esse veneno? O veneno é quando essa sabedoria, esse conhecimento, ele vem com preconceitos, com ódio embutido. Então, a rainha oferece, travestida como uma velhinha, oferece essa maçã envenenada, a Branca de Neve, a iniciada. E essa iniciada, né, ela acaba comendo dessa maçã. Mas ela não morre, ela adormece, como muitos adormecem, né, nessa busca da evolução espiritual, que está adormecido. E o que os 7 anões, ou os 7 chakras, eles fazem quando vem Branca de Neve estendida no chão, aparentemente morta? Eles colocam Branca de Neve, ou a iniciada, dentro de um caixão de vidro. Qual é a representação desse caixão de vidro? Esse caixão de vidro, ele representa o nosso interior. É como se nós estivéssemos enxergando todo o nosso interior, né? E fazendo essa purificação desse veneno. Quando você começa a observar esse interior, representado pelo caixão de vidro, né? Você começa a buscar a espiritualidade.
E a espiritualidade chamou quem? Chamou o príncipe encantado, que é exatamente o plano espiritual. Quem é esse príncipe encantado? Ele é o que salvou a Branca de Neve. E como se deu isso, essa salvação, no caso, da Branca de Neve, que ela estava adormecida? Ele deu um beijo na Branca de Neve. E o que representa esse beijo? O que representa esse beijo? Né? Representa o positivo e o negativo, assim como uma bateria, como uma pilha. Quando elas se juntam, o positivo e o negativo, e esse negativo não é, não é falando que seja uma coisa negativa, mas do polo negativo e positivo, eles se juntam e formam energia, formam luz. Essa luz, então, faz com que a Branca de Neve, ela acorde, ela desperte desse sono que a maçã lhe causou. Então, o que acontece logo depois, vendo que esse intento da rainha malogrou, porque ela voltou, né? Essa rainha, ela se transforma num dragão. E o que é esse dragão? O que representa esse dragão? Esse dragão representa um aumento desses problemas, né? Com a busca da espiritualidade. Então você precisa eliminar esse dragão. E junto, né, com esse príncipe encantado, que seria a própria espiritualidade, ela conseguiu exterminar esse dragão, essa rainha. E o que acontece no final? Eles viveram felizes para sempre. Isso não é algo dito simplesmente para acabar a história, né? Mas é a verdade. Quando você procura, né? Então, a Branca de Neve, ela conseguiu evoluir espiritualmente, ela conseguiu ascender ao plano espiritual. Então, ela se casou, vamos dizer assim, com esse plano espiritual. E esse casamento, ele é eterno. E a felicidade também é eterna. Então, esse viveram felizes para sempre é a pura verdade.